Olá, seja muito bem-vindo ao canal Adaptação na Prática TEA, onde aqui nós discutimos estratégias práticas para que uma inclusão aconteça de verdade perto de você. Para quem não me conhece, meu nome é Cristiane, eu sou pesquisadora, professora e, sobretudo, mãe de uma menina linda que foi diagnosticada com autismo por volta dos 3 anos, hoje já está com quase 13. Graças a Deus já está no Fundamental 2, muito bem incluída. E o que eu trago aqui é minha experiência de uma década, não é? Convivendo com autismo diariamente, sob essas 3 facetas, não é? Mãe, escola, não é? E terapeuta também. E os desafios de uma inclusão de verdade está acontecendo. O tema de hoje é capacitação familiar. Deve ou não deve? E aí a minha resposta é sim, e o quanto antes. Ah, Cristiane, afinal de contas, a família do espectro ela não tem tanta coisa para fazer, então ela também tem que se capacitar justamente por isso. Porque, afinal de contas, o que acontece? A criança é laudada, não é? É um período complicado, porque a gente passa pelo luto, não é? Ninguém quer que o filho tenha autismo, ninguém ama mais ou menos o filho porque tem autismo, e é um grande perigo a gente romantizar o autismo, porque é uma luta, não é? Você tem que lutar por tudo, por inclusão na sociedade, inclusão na escola, então é um processo, sim, uma batalha, não é? É prazeroso quando a gente vê o resultado, mas sim uma grande luta, não é? Então a gente tem que ter muito cuidado quando a gente ouve assim, ai, é muito bom ter um filho com autismo. Não, a gente daria tudo para não ter um filho com autismo. Mas já que ele veio com autismo, a gente não vai amá-lo mais ou menos por conta disso e vai ter que lutar sim para conseguir vencer os desafios que esse transtorno nos dá, não é? E aí o primeiro deles é o seguinte, é a tomada de decisão, não é? Nós temos que tomar decisões o tempo inteiro, não é? A primeira delas é escolher a terapia, não é? Que terapia, que metodologia e fazer o acompanhamento disso, não é? E aí se você está no escuro, não é? Você não consegue fazer de repente a melhor decisão, não é? Então quando você se capacita, não é? Você consegue tomar essas decisões com mais destreza, não é? Então você vai, por exemplo, procurar saber na terapia o que está sendo utilizado, que metodologia está sendo utilizado, vai poder cobrar o que fazer no contraturno, vai poder cobrar avaliação, os ajustes finos diários que tem que ser feitos, para que esse tratamento seja catalisado, não é? Otimizado. E aí, isso é coisa da sua cabeça? Não, isso está largamente descrito na literatura, que quando a família se engaja no processo terapêutico, em 100% dos casos, as pessoas com transtorno do espectro autista vão evoluir dentro do espectro. E por quê? Não é? O familiar às vezes não é nem da área terapêutica, não é da área escolar, mas por quê? Porque a família ela é especialista no seu filho. E além disso, ela nunca vai abandonar o seu filho. Então, se o terapeuta não puder atender, a escola, passar a época da escola, a família vai permanecer ali. Então, quanto antes a família se engajar nesse processo de entender o autismo, fica muito mais fácil minimizar os problemas que ele pode vir a trazer, não é? Você consegue ter mais poder nas tomadas de decisões. Você consegue tomar essas decisões mais fundamentado. Então, só por aí já justifica a família se capacitar, não é isso? Então, quando eu falo cobrar, não é ser ruim, não é? Porque o que está sendo, sobretudo, administrado, não é? E tem que ser muito bem administrado, é o tempo das intervenções, não é? Você tem perdas, podas neurais em algumas fases da vida, então por isso a necessidade do diagnóstico precoce e da intervenção precoce. É claro que todo mundo pode aprender
em qualquer fase da vida, mas quanto antes esse aprendizado for apresentado e for estabelecido, melhor, porque é um transtorno global do desenvolvimento. Então, quanto antes você intervir, melhor, por mais chances do seu filho ser mais autônomo, mais chances do seu filho ter uma qualidade de vida melhor e a família inteira, né? Que é o que todo mundo quer. E então, quando você se capacita, você consegue evitar, né? Mesmo assim, nem sempre a gente consegue, né? Mas evitar que esse tempo seja perdido, não é? O que eu vejo muito acontecer a família passa pelo luto e coloca a criança numa clínica cegamente, porque não deu tempo ainda dela se capacitar, não é? E aí, muitas das vezes, a mãe, normalmente é a mãe que toma a decisão, abre e vê a internet, né? Hoje a internet não é mais jornal, não é? Vê a internet, aí vê, a mãe está muito cansada, ela tem que descansar, e não tem como ela não se envolver nesse processo, não é? Então, ela precisa, muitas das vezes ela leva o filho numa clínica e a clínica não segue nenhuma metodologia, né? Ou então diz que são várias metodologias misturadas. Isso não existe, não é? Tem que haver avaliação, tem que haver cobrança, terapeuta, qual o relatório, não é? Então vou mudar de terapeuta. Essa decisão, muitas das vezes, não é simples, envolve dinheiro, não é? Envolve a terapia que você pode colocar. Muitas das vezes é uma terapia que é mais perto da sua casa. Eu vejo muitos pais fazendo isso, pegando a criança... eu mesmo já fiz muito isso. Eu moro no Rio de Janeiro, tenho que levar minha filha a Niterói, tenho que levar minha filha bem longe, porque era o terapeuta que resolvia e cansando a criança, não é? Muitas das vezes sem avaliação, não é? Sem orientação. Eu bato muito nessa tecla de que orientação parental é algo largamente descrito na literatura. E isso, como terapeuta, eu falo. Há uma carência nas nossas formações terapêuticas de orientação parental. E é algo largamente descrito na literatura, gente. Então, não é fazer pela sua cabeça. Eu vejo terapeuta, às vezes, não querendo orientar com medo de perder o paciente. Isso é um crime. Você precisa orientar. E orientar não é falar na porta, na saída, entre um atendimento e outro. A sala de espera não precisa ouvir o que o seu paciente fez nos 40 minutos. Canso de ver isso acontecer, infelizmente. Ele não estava bem, aconteceu alguma coisa e a família tem que dizer na frente da sala de espera inteira o que houve ou o que não aconteceu, enfim, dando feedback na sala de espera, que não é feedback. Orientação parental é dentro da sala, num horário específico para isso. Então, até o Dr. Carlos Gadia, que é um grande pesquisador de autismo brasileiro, médico brasileiro, ele fala, e não só ele, mas vários trabalhos mostram isso, da importância do engajamento familiar, mas que se você só tem 1 hora para atender, que você atenda a família, não é? Para que essa terapia possa ser otimizada nas 24 horas que a família fica com o paciente. Então, é muito cuidado com essa orientação parental, não é? Ela tem que ser feita com seriedade, não é? E não é nem maldade, muitas das vezes, da terapia, mas essa carência na formação, porque às vezes o terapeuta fica, meu Deus, eu não aprendo isso. Gente, olha o que você fez, coloca os marcos, as metas. Se você sabe o que você está fazendo, está com a metodologia que você acredita, enfim, que certamente uma metodologia, tem que ser uma metodologia que tem evidência científica, ela vai ter um protocolo de avaliação. E aí você tem que ter esse protocolo de avaliação, dar esse feedback para a família e dar essa orientação à família. Isso é justo, sobretudo, com o seu paciente. Então, se a família está capacitada, ela vai cobrar isso do terapeuta. Meu terapeuta não faz isso. Conversa com ele. Ele precisa fazer. Se ele não sabe fazer, ele precisa aprender a fazer. Então, se você se capacita, essa cobrança, né, no bom sentido, fica muito
mais fácil de ser feita, porque você vai saber o que cobrar, não é? E se você vai apenas levar a criança na terapia, você pode estar perdendo, sobretudo, o tempo dessa criança. E isso depois não tem volta, infelizmente, não é? E eu vejo muitos pais, assim, desculpe a expressão, morrendo na beira da praia, não é? Levando o filho na clínica A e recebendo uma orientação, assim, de 2 minutos fora, nunca ter recebido orientação, muitas das vezes, acontece muito, gente, infelizmente. E aí eu não digo nem que é a maldade do terapeuta, mas como isso não acontece, quem se prejudica, sobretudo, é a criança, não é? Então, e perdendo tempos, assim, fundamentais, tempo de alfabetização, tempo para falar, tempo para se divertir, porque às vezes a criança fica na clínica, o pai às vezes judicializa, não é? E fica lá 20 horas no contraturno na clínica. Então, já falei isso aqui e volto a repetir, a criança às vezes vai para a escola, depois fica não sei quantas horas numa clínica, chega em casa morta. E aí vai ser criança que horas? Você vai brincar com seu filho que horas? Você ainda tem que dar conta do seu lar, não é? Das atribuições da casa, não é? E aí, que qualidade de vida é essa? Então, se você se capacita, você pode ser o coterapeuta dessa criança e aí talvez diminuir as horas dela dentro da clínica, certamente você vai poder fazer isso, e quando você tem uma orientação parental. Então, todo mundo se beneficia, sobretudo o seu filho, não é? Então, capacite-se sim. Eu vejo às vezes as mães com medo, não é? Ai, mas e tem relato na literatura mostrando do estresse, não é? De uma semelhante a um soldado em uma guerra. E é mesmo, gente, com uma grande diferença, essa guerra não acaba, não é? Não há cessar-fogo, não é? Os desafios do autismo apenas mudam ao longo da vida, mas são desafios constantes, afinal é um transtorno global de desenvolvimento. Então, quanto antes você fizer se capacitar a entender esse espectro, não apenas a gente é especialista no nosso filho, não é? Mas assim, com as condições para a gente melhorar essa qualidade de vida, só quem tem a se beneficiar é o seu filho. Então vá em frente, não é? Eu gosto muito de recomendar cursos de capacitação, e existe essa dúvida, não é? Como familiar, que a gente fica, meu Deus, e há terapeutas, infelizmente, que às vezes não fortalecem isso, não é? Ai, vai lá fazer um curso tal, depende muito da família querer por si só. Graças a Deus isso está melhorando, mas há 10 anos atrás, eu chegava em alguns terapeutas e falava que estava fazendo um curso, eles olhavam assim meio atravessado, não é? Graças a Deus isso está melhorando. Hoje você tem várias plataformas digitais, você tem o Academia do Autismo, eu gosto muito do curso deles de pais e aplicadores. Você entra lá na Companhia do Autismo, né? No portal deles, você tem lá os cursos de terapia para pais e aplicadores. E eu sempre, quando eu estou em contato com eles, eu falo, gente, esse curso mudou a minha vida, porque eu sempre procurei, e por eu vir de pesquisa, para mim sempre foi mais fácil, eu acho que talvez por eu vir de pesquisa, não é? Então, sempre procurar referência bibliográfica, mas tem gente que não tem esse start, então demora mais um pouco. Então, hoje nós temos essa facilidade de você de casa se capacitar, não é? Eu sempre procurei congresso, sempre procurei ver o que a evidência científica estava falando, o que o terapeuta estava fazendo, mas isso talvez tenha vindo da minha formação. Mas se você, não sou da área, faça. Você vai ver que você é especialista no seu filho e que você, sim, vai poder ajudá-lo independente da área que você for. Então, tem lá a Companhia do Autismo, tem a plataforma CBI of Miami, que também tem muitos cursos recomendados, não é? E diversas outras plataformas também. Veja, obviamente, uma que tenha um feedback interessante
E essas duas eu indico sim, porque são largamente conhecidas e têm um comprometimento sim com o que é descrito na literatura. Mas existem outros também e vá em frente, não é? Se capacite mesmo, porque você, sobretudo, vai otimizar esse tratamento e não vai ser um coadjuvante, você vai ser protagonista na evolução do seu filho. Não é? E em relação à inclusão, não é, que é o nosso grande cerne aqui. Ai, gente, é óbvio que se você está capacitado, você vai acabar fomentando essa inclusão. Por quê? Gosto muito de falar das atribuições que são dadas à escola e que eu, como docente, sei que a gente não recebe quando a gente faz uma licenciatura, por exemplo. Não é? E aí, por eu vir de escola também e de docência, eu falo a vocês, eu cheguei ao doutorado sem sequer ouvir algo sobre neurodiversidade. Você imagina um professor de licenciatura, não é, com a dificuldade de ser licenciado no Brasil, com a total falta de incentivo financeiro para você ser professor, e a total falta de incentivo, enfim, o MEC não tem uma plataforma especializada em por exemplo, mostrar como essa adaptação pode ser feita, e existem técnicas, e vocês estão vendo aqui comigo, até muito simples, dessa adaptação chegar ao aluno, e o professor fica às vezes com medo, não é? E é imputado tanta coisa à escola, porque quando a criança do espectro chega na escola, você se coloca no lugar do professor, não é? A gente conversa muito aqui sobre trinômio, não é? Escola, família e terapia. Se coloque no lugar da escola e do professor, não é? É uma criança que quando chega, você não pode, e a escola não pode negar a matrícula, não é? Enfim, a matrícula é feita. Olha o desafio desse professor, ele não sabe nem como essa criança do espectro e ele ter que de uma hora para outra saber a manejar um espectro como ninguém. Muitas das vezes ele nunca teve um aluno com autismo, ou teve diversos alunos com autismo, cada um com um desafio diferente. Então você precisa ajudar essa escola. E eu vejo aqui, eu vou puxar a orelha dos pais, porque eu vejo todo mundo querendo, por exemplo, ir na terapia e receber orientação parental. Mas ninguém, por exemplo, quer ir na escola ajudar essa escola, não é? E aí você precisa ajudar essa escola. Você precisa ajudar esse professor, não é? E aí a grande dica que eu dou aqui, uma das grandes dicas que eu dou aqui, por minha experiência mesmo, a escola, gente, não vai ter uma escola que tenha tudo, né? Para ninguém, não é? A escola, a comunidade escolar, eu gosto muito desse termo, ela é feita por escola e família, não é? Não existe escola que caminhe sozinha, muito menos na inclusão. Então isso que eu ouço dizer muito erroneamente, a inclusão tem que ser feita pela escola. Gente, lê do engano. Se você tem um filho com atraso global de desenvolvimento, como é que você não vai ajudar essa escola? Não é? Você precisa dialogar com essa escola. Fuja da escola que diz que vai fazer tudo sozinha, que você não precisa ajudá-la. Não é? Eu vejo alguns discursos desses. E aí eu te falo pessoalmente que a única escola, ao longo desses 10 anos, que eu precisei tirar minha filha, foi a escola que disse que fazia tudo. A escola que diz que faz tudo, ela não está fazendo uma coisa básica, que é te incluir no processo de inclusão dessa criança. A escola precisa saber dialogar. Então, e muitas das vezes fica essa guerra, não é? A escola tem que fazer tanta coisa, e a escola fica com medo também de chamar a família, e a família também, a dificuldade na formação, que é essa grande, que muitas pessoas já assistiram meu vídeo, muito obrigado aí pelo feedback, de por que a adaptação escolar não chega. A adaptação escolar não chega, e um dos grandes motivos é que essa formação é pulverizada.
não é? Você vai aprender lá mais em ambiente terapêutico como é que você pode, as técnicas de ensino para as pessoas com autismo, que normalmente você se baseia nas técnicas de terapia comportamental e aprendizagem sem erro. E ao mesmo tempo, você na licenciatura, quando você está na licenciatura, você não tem essa formação, não é isso? E o terapeuta, quando vai na escola, ele, quando vê uma questão, por exemplo, de história medieval, ele não lembra, ele vai lembrar quando ele estudou muito mal. Então ele fica não sabe muito como ajudar, não é? Normalmente, um coordenador de inclusão é um pedagogo que não necessariamente é licenciado. Quando ele é licenciado em português, já ajuda muito, porque ele vai ver lá, por exemplo, os códigos da BNCC e ver como a criança está lendo, interpretando, e aí já vai ajudar ele a fazer a adaptação, por exemplo, tamanho de texto, tamanho de texto adaptado, a série escolar que a criança realmente está, avaliar essa criança, além do laudo, né, avaliá-la como um aluno, não é que por um acaso tem laudo, não é para saber em que nível de leitura, em que nível de escrita ela está, e isso é fundamental, e eu digo que é uma condição essencial para que essa avaliação seja feita e essa adaptação seja feita, não é? E é algo que os professores muitas das vezes nem sabem que podem fazer, porque quando recebem o aluno com autismo, eles pensam que é algo de outro mundo, e na realidade não é. A criança do espectro e o aluno do espectro, ele vai aprender, sim, talvez de uma forma mais lenta, mas vai aprender. Se você limpar um pouco as informações, tirar os distratores sensoriais, que a gente chama, que é o que distrai a criança dentro de um livro, ou dentro de um conteúdo, ou dentro de de um capítulo de um livro, colocar no mapa mental, colocar numa tabela, isso já vai clarear muito, não é? Não é à toa que nós todos aprendemos com mapa mental muito bem, e vocês veem muito os nossos mapas mentais lá, os nossos esquemas, e de todas as matérias, e é algo que qualquer professor pode fazer, porque ele pode dar esse feedback ao mediador ou a quem for fazer a adaptação, até ao próprio familiar, né, como é o meu caso nas minhas áreas, enfim, com esse diálogo, tudo flui muito mais, não é? Então, é muito complicado você escolher uma escola, por exemplo, que ela diz que ela está fazendo tudo, porque ela precisa saber duas coisas, não é? Primeiramente, o que a referência diz, que essa parceria, não é? E segundo, que tanto a escola precisa saber e contar com você no contraturno, porque se há um atraso, não é o grande segredo da inclusão, eu já disse isso aqui para vocês e digo sempre, não é no turno escolar, é no contraturno. Dependendo do que você faz no contraturno, você tem grandes chances do sucesso no turno escolar para que a inclusão aconteça. Então, não tem como, a não ser que o professor more na sua casa, e mesmo talvez se isso acontecesse, porque precisa haver um engajamento familiar, sim. Você precisa desse diálogo, não é? E os professores, tanto a escola precisa saber que pode contar com a família, quanto como a família pode se beneficiar e deve bater na porta da escola, que seja o caso, e dizer, olha só, eu não venho aqui judicializar, eu não venho aqui cobrar, eu venho aqui ajudar, porque eu entendo o seu lado e eu entendo perfeitamente que com a especialidade que eu tenho, e se você não é de licenciatura, acredite, você é especialista no seu filho. Você sabe o que o seu filho, o que o deixa nervoso, o que o deixa feliz, o conteúdo que ele aprendeu, o conteúdo que ele não aprendeu. E quando você se engaja, você facilita muito esse processo de inclusão. Então, tanto a escola precisa de você, e quanto você precisa da escola. E quando eu visito muita escola, não é? E eu fico impressionada, por exemplo, com a inclusão que acontece nas escolas públicas. Parabéns à Secretaria Municipal do Rio de Janeiro pelos diversos casos de inclusão que a gente vê acontecer. Porque muitos deles, e você vai ver que grande parte deles acontece por causa disso, por causa do engajamento familiar. Muitas das vezes a criança, até uma criança de posses,
ela acaba dando tudo errado na rede particular, porque muitas das vezes a rede particular tem essa postura de dizer que ela faz tudo, que ela tem que fazer tudo, e acaba não conseguindo, obviamente, não é? Porque ela precisa do contraturno, ela precisa da família, e isso não sou eu que estou dizendo, é a ciência que fala. Ou então fica essa rixa, né? Eu que tenho que fazer, é a escola que tem que fazer. Sobretudo essa postura que eu fico muito triste, porque no ambiente escolar no Brasil, todo mundo sabe que o ambiente educacional do Brasil não é nem um pouco incentivador, não é? Então, você chegar na escola com as 5 pedras na mão, exigindo um monte de coisa, comece você fazendo a sua parte, não é? Comece você ajudando a escola, comece você pedindo para o terapeuta ir lá na escola e, enfim, dando o suporte que a escola vier a precisar, orientando o mediador, orientando quem tiver com essa criança. Só quem vai se beneficiar é o seu filho, não é? Então, você precisa se engajar, e quanto mais capacitado você tiver, maiores são as chances de você desenvolver o seu filho dentro do ambiente acadêmico. E acontece na Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, porque você vê aqueles casos da mãe que participa ativamente da comunidade escolar, muitas vezes ela media o filho, muitas vezes ela ajuda lá outras crianças, não é? E tem escolas que chamam, tem um grupo de mães que ajudam na inclusão. Então eu mesmo faço parte de que o meu filho mais novo tem TDAH. Parabéns, um grande abraço à coordenadora de inclusão da escola do meu filho, e porque eu vejo ali a inclusão acontecendo de verdade, não é? Porque as mães com filhos com TDAH, com TEA, com diversos transtornos, a escola convida quem quiser voluntariamente participar da série de avaliações e, enfim, participar ativamente da comunidade escolar. E eu vejo resultados, não são nem um nem dois, resultados maravilhosos, assim, perto de mim, com essa ação, que é uma ação parece simples, mas não é. É uma ação que faz muita diferença, não é? Então, parabéns, Secretaria do Rio, por fazer isso, não é? Você vê nas salas de recurso isso acontecendo e funcionando, não é? E não é algo que a gente, por um acaso, coincidência, é algo que, inclusive, a ciência referencia, tá ok? Então, sobretudo, quando você se capacita, o que acontece? Vai te beneficiar para tomar essas decisões de forma mais assertiva, não é? Então, vai te dar subsídio para decidir e ajudar que escola, decidir e conversar, não é? Com o terapeuta, poder fazer essas diversas orientações. E eu vou ser o terapeuta do meu filho. Na verdade, você vai poder fazer acontecer com o que você tem de real, não é? E eu falo sobretudo pela questão financeira, gente. São tantas horas que a ciência recomenda que sejam dadas de terapia, não é? Que eu particularmente nunca tive condições financeiras de arcar com todas elas. E aí você vê às vezes as pessoas judicializando os planos, não é? Teve essa grande discussão aí da ANS. Com tudo isso, não é? Você precisa acompanhar, não é? O que essa criança está fazendo na terapia. Muitas das vezes o plano de saúde é algo custoso, não é? Você primeiro tem que judicializar o plano, e o seu filho, enquanto isso, está perdendo tempo, parado, esperando, não é? E ao ponto que você se capacita, por mais que você consiga essa ação no plano, você consegue tomar essa decisão melhor, todas essas decisões melhor. Não é? Desde um evento que aconteça na rua, um evento que aconteça em casa, esse manejo do comportamento, todas as horas que essa criança fica fora da clínica, e aí vocês vão ver que esse estar na clínica não necessariamente é estar sendo de fato
tendo uma intervenção boa, e não necessariamente estar fora da clínica é sinal de que está sem intervenção, porque se existe uma orientação parental, essa intervenção pode sim ser feita e deve, não é, ser fora também da clínica. Então, todo mundo tem a ganhar, não é? Então, financeiramente, porque você pode talvez decidir, eu gosto da área de licenciatura, então eu procurei me especializar nessa questão de adaptação de material, que é algo que eu estou vendo que a minha filha está se beneficiando, e o que eu faço aqui é trazer a minha experiência, não é, de licenciatura para vocês, não é, e ver que você também, não é só eu que faço, não é, eu quero sobretudo que vocês tenham coragem de fazer, não é, para que você otimize o seu tempo, o tempo do seu filho, e para que as coisas de verdade possam estar acontecendo. Eu gosto da área, então eu gosto sim. Quem tem dúvidas dos grupos que eu participo, vejo as mães, às vezes, esses dias mesmo, tinha uma farmacêutica, tinha uma advogada, e elas, o que eu posso fazer aqui com a adaptação do meu filho? Eu falei, olha, poxa, você advogada, você é boa em humanas, então vai. Ela, poxa, é mesmo. Eu falei, tem os cursos do MEC de alfabetização, de leitura, interpretação. E aí fui dando umas dicas para ela, poxa, eu estou fazendo contraturno aqui legal, educacional, eu mesmo, porque eu já não tenho mais dinheiro de arcar com mais isso, e é um tempo que você está com seu filho, então assim, sobretudo é mais tempo que a gente fica com eles, não é? Então, e também sendo esse terapeuta, esse coterapeuta, não é? E então, todo mundo tem a ganhar. Capacite-se sim, fuja de quem diz que você não tem que fazer isso. É muito melhor, não é? Quando a gente sabe onde está pisando, então você vai saber cobrar tanto em termos terapêuticos, quanto em termos escolares, cobrar e, sobretudo, ajudar. E, sobretudo, você não vai ficar refém quando, por exemplo, a escola acaba aquele ciclo, vai para outra, ou você se muda de cidade, ou precisa mudar o terapeuta por algum motivo. Muitas das vezes o plano de saúde que você está do seu trabalho, e às vezes corporativamente vai ficar meio estranho você colocar tantas horas de terapia, enfim, cada um tem a sua, isso é uma decisão pessoal, não é? Mas é complicado você judicializar um plano empresa e muitos pais têm esse receio, não é? Com razão, porque quando pesa no bolso, tudo muda, não é? Então, quando um plano é empresa, muitas das vezes o pai ou a mãe podem ter esse receio, não é? De estar judicializando o plano e depois serem prejudicados no futuro dentro do próprio emprego. Então, são várias questões que só fortalecem a necessidade de você se capacitar sim, tá bom? Venho aqui dar essa força a vocês, esqueçam isso de que você não tem que fazer isso, muito pelo contrário, quanto mais cedo você fizer isso, mais chances de você, e sobretudo seu filho, serem beneficiados ao longo dessa trajetória tão intensa chamada autismo. Meu grande abraço a vocês, coloquem aí nos comentários, obrigado pelo feedback que eu venho recebendo, enfim, nas redes sociais, sobretudo, e tenha coragem, você já é tão corajoso, não é? De enfrentar tanta coisa. Então, não sou da área. Gente, você é especialista no seu filho. Grande abraço.